sentar então, vamos começar. Vou tentar deixar o meu computador igual que está lá na tela. Aí. Bom, já oramos, né? Deus é bom. Quem estava nas duas últimas aulas? Hoje os irmãos faltaram porque estão doentes mesmo, gente. Vocês estão com frio aí? Não? Eu tô quentinho, cara. Eu tenho uma técnica para vocês. Tocar bateria. A técnica é maravilhosa, meu. Esquenta que é uma beleza, ainda mais quando você está preso dentro do aquário, né? Daí você fica lá, fica quentinho. Glória a Deus. Gente, nas primeira aula eu falei sobre a introdução de escatologia. E aí, depois eu falei, o Du entrou com a mensagem falando sobre o anticristo, sobre grande tribulação e também sobre a marca da besta na semana passada. Então, se vocês não assistiram e querem assistir, é só vocês acessarem o canal do YouTube, lá açãodoespírito.com, Ação do Espírito? Eu não sei, o canal do YouTube é o nome da igreja. Ação do Espírito. Tá lá. E aí você pode acessar as aulas. Sejam muito bem-vindas. Como que é o nome de vocês? Luana e Manuela, dupla sertaneja quase. Gente, eu não... Tem horas que eu acelero meu pensamento. É mais rápido do que eu, tá? A piada foi antes de pensar que poderia dar ruim. Tá bom? Mas sejam bem-vindas. Você... Rita, você é parente da Grace. Seja bem-vinda. Bem parecida com ela. Então, vamos lá para a gente dar continuidade. Eu tenho um negócio, né, agora? Eu sempre esqueço disso, gente. Bom, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre profecias do pico. Nós vamos falar sobre 70 semanas de Daniel. E nós vamos falar sobre milênio. Isso, se der tempo, né? Se não der tempo, a notícia é que nós vamos entrar de férias. Nós vamos ter 2 semanas de férias da sala de oração e da escola bíblica. Então, se a gente não vai terminar hoje, vai ter mais aulas, né, de escatologia. Mas se a gente não terminar essa aula hoje, a gente vai dividir ela para fazer em 2 partes, ok? Então, nós vamos começar aqui sobre profecia de pico. O que é profecia de pico? Eu já falei, talvez, rapidamente, lá na introdução, o que seria isso. A profecia de pico, ela é aquilo que a gente representa das distinções das profecias do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento, eles estavam profetizando para um tempo onde Jesus iria aparecer, o Messias iria aparecer. A coisa que os profetas não entendiam era que as profecias, elas apontavam não apenas para um momento, mas para 2 momentos. E essas profecias, elas não conseguiam ser, às vezes, interpretadas da maneira como deveriam, porque o olhar dos profetas e do povo de Israel, ela estava olhando apenas para uma situação. Então, quando nós vemos aqui que as distinções, os aspectos das distinções das 2 vindas, né, de Jesus, nós estamos falando hoje, para nós é muito claro da gente conseguir discernir que há 2 vindas de Jesus. Mas pensa no Antigo Testamento, onde os profetas estavam profetizando, e eles liam os pergaminhos, eles viam o que os profetas estavam dizendo, e eles não conseguiam discernir essas coisas. E, obviamente, que até hoje a gente entende que o povo de Israel, os judeus, ainda não compreenderam as profecias deles lá para aquele lugar. Por quê? Porque eles ainda estão esperando o Messias. Jesus ainda, aquele que veio para nós, que nós reconhecemos como a primeira vinda de Jesus, ainda não foi reconhecido por eles como o Messias. Então, eles estão aguardando a vinda do Messias ainda, porque eles não compreenderam esse entendimento que hoje nós temos. Então, quando nós percebemos essas distinções, os textos que a gente vai ler, você vai perceber que há um sofrimento e, posteriormente, a glória. O sofrimento de Jesus, aquilo que a profecia estava apontando com a primeira vinda de Jesus, ela estava apontando com o sofrimento de Jesus, que seria
a vinda para a morte na cruz. Então, a morte de Cristo providencia a destruição de Satanás, que ainda vai acontecer. Satanás não está destruído ainda. Satanás é derrotado, mas ele não é destruído ainda, ok? Todo mundo compreende isso? Então, em Gênesis 3, versículo 15, nós não vamos ler todos os textos, mas esse texto aponta lá em Gênesis, no comecinho da Bíblia, o texto que diz que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente, e ao pisar na cabeça da serpente, ela também feriria o filho, né, a pessoa. Então, ele estava falando especificamente de Jesus, né, nesse momento. As distinções, então, dos aspectos do Messias, né, foi tipificado por 2 filhos, né, mais uma tipificação, que seria Isaac, o primeiro movimento ali, onde Abraão teve Isaac, Isaac vai para sacrificar o seu filho, e aquilo é uma tipologia de Jesus, um tipo de Jesus que a gente estava vendo entrando para o sacrifício voluntário. Isaac foi voluntário para entrar no sacrifício, então essa é uma representação. Uma outra representação é o Salomão, que seria o rei glorioso. Uma outra representação é o cordeiro e o leão. O cordeiro que tira o pecado do mundo e o leão que virá para governar. Então, essas distinções, que são muito claras para nós, não estavam claras para o povo de Israel naquele momento. Um outro aspecto, aqui, a cruz e a coroa. O servo sofredor que viria para morrer e o Messias que viria como rei, com glória. Então, esse primeiro já aconteceu e nós vemos essas 2 visões em Isaías 53. Quando você lê o texto de Isaías 53, você precisa ler ele com um olhar messiânico. Você não consegue aplicar o texto de Isaías 53 em nada da sua vida. É impossível aplicar Isaías 53 em algo para nós, porque está apontando diretamente para o Filho, para o Messias que estava por vir. E quando você vê e vai lendo o texto, você vai percebendo que alguns fatores aconteceram na primeira vinda e alguma parte do texto você vai perceber que ainda não aconteceu, tá? Então até fica um desafio para você. Leia Isaías 53 e marque lá, primeira vinda. Sublinha lá a outra parte, primeira vinda. E depois você vai sublinhando e vai sublinhando dizendo assim, segunda vinda. E você começa a perceber aspectos diferentes da vinda de Jesus, primeira e segunda. Então, os judeus, eles ansiavam pela era messiânica, mas ignoravam a profecia do servo sofredor. Então, o que eles viram? Quando eles perceberam que Jesus disse que ele era o rei, que ele iria governar sobre Israel, eles esqueceram que Jesus viria como um servo sofredor. Então, quando Jesus morre na cruz, eles se desapontam com o Jesus que tinha apresentado, que não estava de acordo com a ideia deles. Então, quando Jesus morre, eles ficam desapontados, até os discípulos ficam desapontados, né? Eles se desapontam, falam, poxa vida, então não era esse aqui o Messias que nós estávamos esperando. Ok? Então, exemplos de profecias de pico. Isaías 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. Então aqui, um menino nos nasceu, é a representação do primeiro nascimento de Jesus, da primeira vinda dele. O filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. O governo não estava especificamente sobre os ombros de Jesus na primeira vinda, mas na segunda vai estar. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Há ainda paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino? Não, haverá de vir isso daqui. Estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Outro texto, Zacarias 9, versículo 9 e 10. Alegrem-se muito, cidade de Sião, exultem Jerusalém,
Eis que o seu rei vem a você justo e vitorioso, humilde e montado num jumento. Poxa vida, ele vai vir para governar, mas ele é um rei, mas ele vai vir montado num jumento, um jumentinho, cria de jumento, que nem era dele. Então, esses aspectos dos profetas profetizando, eu agora estou falando algo meu, eu não sei se nem eles conseguiam perceber o que eles estavam profetizando, a dimensão do que eles estavam fazendo a respeito disso. E aí está aqui, ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados, segunda vinda. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar até o outro, segunda vinda, e do Eufrates até os confins da terra. Então você percebe como em 2 versículos a gente consegue ver a distinção das profecias de pico? E agora você me pergunta, mas pastor, por que chama profecias de pico? Vocês já viram uma montanha de longe? Montanhas, essas que vão para a praia, você consegue ver elas. Quando você olha de longe, que era o que os profetas estavam vendo, eles viam isso assim. Aparentemente, eu vou tentar fazer diferente. Eles viam isso assim. Só que vendo de longe, isso está colado um no outro, ok? Você está vendo de frente uma profecia, eles estão vendo isso como se estivesse muito próximo. Quando você está indo para a praia lá, você está vendo aquelas montanhas, você fala, nossa, dá para pular de pé, num salto só, nós pulamos de uma para outra. Só que quando você vai chegando perto, você vai vendo assim, e você percebe que há um vão entre uma montanha e outra. E essa distinção os profetas não conseguiam ver. E é isso que se chama profecias de pico. Elas parecem estar juntas, mas elas estão separadas por alguns 1000 anos. E é isso que os profetas não conseguiam entender. Então, quando eles liam no mesmo texto descrito uma profecia, eles falavam, uau, ele vai vir aqui, mas isso já vai acontecer seguido. É igual a gente lendo a Bíblia hoje, né? Você acha que as coisas que foram escritas, para nós é segundos. Para eles foram 1000 anos, né? Acontecendo aquela parte da história. Então, é por isso que se chama profecias de pico. Ok? Vamos para a segunda parte. 70 semanas de Daniel. Eu fiz um quadrinho só para a gente começar a explicar o que é 70 semanas de Daniel. Quem já ouviu falar sobre 70 semanas de Daniel? Temos 1, 2, 3, 4, uns 5 que nunca não, tá? O que é isso, gente? Para você discernir a profecia, escatologia, a volta de Jesus, é necessário que a gente leia os profetas do Antigo Testamento. É imprescindível, não tem como você discernir a escatologia sem ler os profetas. Então, Daniel, ele é um profeta escatológico que fala e aponta a respeito do fim. Eu fiz esse quadrinho para tentar ficar bem simples e depois a gente vai abrir aqui para a gente começar a conversar a respeito disso. Então, são 70 semanas de Daniel. Até agora você não entende nada a respeito disso, mas a gente vai abrir esse leque, você vai entender o que são 70 semanas. Essas 70 semanas, elas são divididas em pelo menos 3 partes, tá? 7 semanas, que equivalem a 49 anos, que é na reconstrução do templo de Neemias, descrito aqui em Neemias 2, versículo 1 e 8. Depois nós temos 62 semanas, que são equivalentes a 434 anos, que é até o ungido do Senhor, que é Jesus entrando em Jerusalém, em Mateus 21, com o jumentinho, tá? E aí depois nós temos esse momento aqui, que é a era da graça da igreja, que é justamente esse buraco que os profetas não conseguiam ver da profecia de pico. Ok? Lembra do buraco aqui entre o microfone e a Bíblia? É isso daqui, ó. A era da igreja. Depois nós vamos ler esse texto aqui de Romanos capítulo 11. Depois disso, aí nós entramos na última semana. Metade dessa semana, que são 3 anos e meio, e mais 3 anos e meio, aqui que é
aquilo que o Du falou na aula passada. A tribulação começa aqui e a grande tribulação começa aqui. Depois disso, nós temos o milênio, que a gente vai falar depois aqui também. Ok para todo mundo, essa primeira parte? Então vamos lá, 70 semanas de Daniel. Primeiro a gente precisa entender por que estamos falando de 70 semanas de Daniel. O que aconteceu para que isso acontecesse? Primeiro, os profetas, quando eles profetizavam, eles não estavam em Israel, eles estavam exilados na Babilônia. Esse tempo das 70 semanas de Daniel, o povo estava exilado na Babilônia. Eles tinham sido tirados da sua terra e tinham sido colocados na Babilônia. Então, eles estavam exilados. Por que o povo de Israel foi exilado? Porque eles não guardaram o mandamento do Senhor, que era guardar a terra, deixar o tempo para a terra, onde eles não poderiam produzir, fazer a terra descansar. E quando o Senhor disse que exilaria o seu povo e colocaria eles para fora, então, o propósito era fazer a terra descansar. E a conta para que a terra descansasse com a palavra de Deus, que seria o tempo específico que eles precisavam dar, daria 490 anos. Então, a terra agora descansaria 490 anos, que são as 70 semanas de Daniel. Se você fizer 70 vezes 7, dá 490. Então, a terra agora precisou descansar e eles foram tirados da terra e exilados. Então, as 70 semanas de Daniel começa aqui. Esse é o contexto. Depois você pode ler lá 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 20 e 21, Jeremias 25, 11 e 12. Ok? 70 semanas de Daniel, os textos bíblicos que apontam para isso. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, e então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dele coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então perceba aqui que ele fala, porque haverá grande tribulação, quando? Quando aqui, ó. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, que nós vamos entender do que ele está falando, né? E que você já sabe do que ele está falando, que é do anticristo. Então haverá grande tribulação. Então, para haver a grande tribulação, é necessário que se manifeste esse terrível, que seria o anticristo que o Du pregou semana passada. Então, outro texto. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia e então será revelado o homem do pecado. Quem é o homem do pecado? O anticristo. E o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar estas coisas? Aqui a gente já está nas cartas de Paulo, né, apontando a respeito disso. Então, estão determinadas sobre o povo e a cidade de Daniel. A gente não vai conseguir ler o texto inteiro agora de Daniel, capítulo 9, mas seria muito importante. Deixa aberto aí na tua Bíblia, Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Vamos ler o versículo 3 aqui, ó. Na minha Bíblia ele diz assim: Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Qual é o contexto desse versículo?
Daniel estava sendo apontado a respeito das profecias que iriam acontecer. Ele percebe a respeito da restauração do povo e ele começa então a orar e levanta uma oração e um clamor e um jejum e uma intercessão para a restauração do povo de Israel. Ele estava exilado e agora ele começa a clamar pela restauração do povo de Israel para que eles saiam da Babilônia e voltem para Israel, ok? Então, o texto ali de Daniel 9, na sequência, versículo 24 é: 70 semanas estão decretadas. Então, você vê que aqui, no versículo 24, ele é a resposta da oração de Daniel. Agora, o que a gente está lendo é a resposta da oração de Daniel. Só que a resposta de oração de Daniel, ela não é uma resposta para aquele momento. Ela é uma restauração e uma resposta profética para o tempo do fim. Ele estava profetizando. O que a gente está lendo aqui é Daniel montando aquele quadro que eu acabei de mostrar para vocês. O que ele começou a profetizar aqui agora é aquele quadro que a gente viu ele agora aberto das 70 semanas. Estão entendendo? Então vamos lá. 70 semanas estão decretadas para essa parte daqui, ó, é muito importante que você grave isso. O seu povo. É o povo de quem? O povo de Daniel. De Daniel. Não é nosso. Então, 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Então aqui ele dá uma sequência de coisas que é exatamente a descrição das 70 semanas. Olha lá, para o seu povo na sua santa cidade, para acabar com a transgressão, fim ao pecado, expiar as culpas, para trazer a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Aqui ele finaliza de vez o que vai acontecer até o fim das 70 semanas de Daniel. Então, a oração de Daniel pela restauração do povo de Israel, a resposta veio de forma de profecia por aquilo que ainda aconteceria. E aqui, no versículo 26, você vai ver que Daniel tem uma profecia e uma visão do fim das manifestações do que vai acontecer. E aqui você percebe que no mesmo versículo, Daniel fala sobre duas pessoas. E se você errar as pessoas, você pode estar adorando a pessoa errada e querendo matar o correto, né? Porque olha o que diz o texto. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo e governante que virá. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim e a desolação foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana, no meio da semana. E aqui, ó, aqui eu pulei para o 27, tá? Vocês perceberam de quem Daniel estava falando no versículo 26? Ele estava falando sobre Jesus. Especificamente sobre Jesus. Ele continua o texto que parece meio confuso para a gente ler a sequência assim. E aí ele vai ser tirado, e aí ele vai vir, e aí ele vai fazer... E aí quando você vê assim, ó, com muitos ele fará uma aliança e durará uma semana. Aí você fala, Jesus vai fazer uma aliança uma semana? Não, não é Jesus, agora ele está falando do outro. Agora ele está falando do anticristo. E ele está profetizando como que o anticristo também vai agir aqui nesse tempo. Primeiramente ele fala do ungido, e ele diz que o ungido será morto, e já não haverá lugar mais para ele. Então o ungido foi morto, lá na cruz, né? Mas há lugar para ele sim depois, né? Então, entendendo as semanas, há textos bíblicos que nos apontam essa referência que a gente está fazendo das semanas. Então, a cada uma semana que a gente fala,
são 7 anos, tá? Uma semana, 7 anos, que seria cada dia da semana 1 ano. Então, 70 semanas, 490 anos. Como é feita, então, a contagem das semanas? A contagem das semanas começa quando o rei Medo-Persa libera eles do exílio, o rei Artaxerxes, ou cerca de 445 a.C. ou 448, que é o que está descrito ali em Neemias, ok? Então, aqui começa a contagem específica das 70 semanas de Daniel, que é o povo vindo para a restauração do povo, do templo de Israel, ok? Então, ela é fracionada em 3 partes. A primeira semana é o tempo que levou para restaurar o templo, e foi 49 anos. E aí o povo tem a liberação para a restauração de Israel. 62 semanas é o tempo até a morte do ungido, o príncipe iria se manifestar, 434 anos. Em Mateus 21, Jesus entra em Jerusalém, que é essa parte daqui, ó, o tempo até a morte do ungido. Alguns consideram até aqui, ó, e outros consideram na morte de Jesus, tá? E por fim, a última semana foi prorrogada para o fim e não se cumpriu. Dentro da profecia de Daniel, ele não conseguia enxergar a pausa das semanas. Tá? Então você fala assim, mas pastor, já não passou mais de 490 anos depois da morte de Jesus? Ou até a entrada, né? Alguns consideram até a entrada e alguns consideram até a morte de Jesus. Já não passou, então, esses últimos 7 anos? Não. Lembram do texto que a gente acabou de ler? Está determinado sobre o seu povo. E aí a gente vai ter que estudar, mais para frente vocês vão entender essa pausa. A transição da contagem das semanas. Diz assim, então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la e inutilizar a terra? Respondeu o homem, Senhor, deixa pôr por mais 1 ano e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Então, esse texto aqui ele aponta a respeito daquilo que Israel representa na Bíblia. A figueira representa Israel. Então, quando a gente fala desse texto, nós estamos dizendo que aqui há uma transição. Quando Jesus veio, ele transiciona a contagem e a pregação do Evangelho. Ela entende-se que não foi aceita pelo povo de Israel, porque não o aceitaram como Messias. Então, é isso que esse texto está explicando. A contagem agora, ela para, porque estava sobre o povo de Israel. Deixa eu passar isso daqui. Então, para a gente entender, Israel se torna agora o relógio para a contagem das 70 semanas de Daniel. Tá? Então, até o ungido do Senhor, ela aconteceu? Sim. Seria 7 semanas, mais 62, que dá 69. Então, nós paramos exatamente na última semana. Essa transição é mais um exemplo, então, de uma profecia de pico que acontece. Agora, eu coloquei só esse slidezinho aqui, só para a gente perceber, porque quando a gente fala de Israel, até uma coisa que tem acontecido aí, né, recorrente, é dizendo, Israel não é esse Israel que vocês estão defendendo, que vocês estão falando, não é o Israel de Deus. E, na verdade, é. O povo de Deus está lá também, tá? Então, para a palavra Israel, biblicamente, e hoje, socialmente também, a gente tem algumas interpretações. Israel como remanescentes de Israel, os hebreus que creram em Jesus fazem parte da família de Deus. Você pode falar Israel, terra física,
que Jesus vai governar um dia, porque é lá em Israel que Jesus vai vir para governar, não é no Brasil, não é nos Estados Unidos, não é na China, é em Israel que Jesus vai pisar para governar, nessa terra física mesmo. Israel como povo ético e Israel também como atual Israel político que a gente vê hoje acontecendo aí, tá? Então, só para você ter essas distinções quando a gente falar a respeito de Israel. Dentro dessas 70 semanas de Daniel, tem 6 coisas que vão ser alcançadas nesse período. Primeiro, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade. É isso que estava escrito no texto, não era? Essas 3 primeiras partes já aconteceram na obra de Jesus na cruz, ou não aconteceu isso daqui? Cessar a transgressão, dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade. Não é fim ao pecado no sentido de não vamos mais pecar. É dar fim ao pecado, ao poder do pecado sobre a pessoa. Porque Jesus veio para ser expiação no nosso lugar. Então, foi essa primeira parte que liberou o caminho para que o reino dele fosse estabelecido. Então, a partir de agora, dessas 3 primeiras coisas que aconteceram, é que então abriu espaço para que o reino de Deus viesse a acontecer. E depois, trazer justiça eterna, que é a era da justiça e o milênio, para selar a visão e a profecia, que é a visão e o cumprimento do Antigo Testamento, que vai se cumprir no milênio. Então, olha como está longe as profecias do Antigo Testamento, quando nós falamos sobre profecias de pico. As profecias de pico, elas ainda nem aconteceram. Nem para nós. Porque elas estão aqui, ó, no milênio. Elas só vão acontecer depois de tudo isso. E aí, para ungir o Santo dos Santos, unção do templo milenar messiânico, descrito em Isaías 6, né? Então, Jesus é o ungido Santo dos Santos, e ele foi ungido para 3 coisas: antes da fundação do mundo, na encarnação e para reinar no mundo. Esse daqui já aconteceu, esse daqui já aconteceu, e esse daqui ainda vai acontecer. Vocês estão entendendo que estudar a profecia de pico é importante para a gente quando a gente lê a Bíblia e entender essas coisas? Então, esse é o cumprimento geral das promessas e alianças feitas por Deus com o seu povo. E tudo isso acontecerá em 490 anos. Agora, pensa você abrindo o pergaminho e lendo e percebendo que isso aconteceria em 490 anos e, de repente, você vê isso passar, e você vê isso passar, e vai se passando, e vai se passando, e você fala: poxa vida, mas já passou muito tempo depois dos 490 anos. Já passou para eles que estavam naquela época. E para nós já passou infinitos 490 anos, né? Então, a gente precisa entender certo o que a profecia está dizendo. Agora, esse daqui é um texto que a gente tem que ler. Esse daqui a gente não pode fugir dele, que senão a gente não consegue continuar a aula. Abre lá em Romanos, capítulo 11. Esse daqui a gente vai ter que ler até o 32, tá? Esse é mais longo. Diz assim: pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? Olha já a resposta. De maneira nenhuma. Mas, pastor, você não acabou de falar que a figueira foi rejeitada para que a gente entrasse? Calma lá. Vamos ler Romanos 11 agora inteiro, você vai entender do que eu estou falando. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias
clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se pela graça já não é mais pelas obras, se fosse a graça já não seria a graça. Quer dizer então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos obtiveram. Então, o que Israel não conseguiu? Não conseguiu entender e compreender e ver Jesus como Messias. Os demais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhe deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Jesus, desculpa, até me desconcertei aqui. Esse é um texto aqui que eu acho ele impressionante, porque Deus deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. O fato de Israel não conseguir perceber o Messias não é deles apenas, é de Deus. Foi Deus quem fez isso. E aí ele diz assim, e Davi diz que a mesa dele se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os olhos para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Por quê? Porque ele já falou da graça, que existia também disponível. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios para provocar ciúme em Israel. Aqui que nós entramos, meu irmão. É aqui que nós estamos. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para o Brasil, para provocar ciúme em Israel. Então nós fomos chamados e estendeu a graça de Deus para nós. E olha o propósito, provocar ciúme em Israel. Será que a gente, com o nosso amor ao Senhor, a gente consegue provocar ciúme em Israel? A gente tem um plano, a gente tem um propósito. A gente precisa chegar nesse propósito aqui. Mas vamos continuar lendo. Mas, se a transgressão dele significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Olha o que Paulo está dizendo. Eu estou tentando provocar ciúme em vocês para que vocês sejam salvos. Então, o que Deus fez de cegar eles não era para que eles não fossem salvos. É para que, de alguma forma, eles pudessem enxergar a graça que estava sendo estendida através de Jesus. Ok? A missão deles é a reconciliação do mundo. O que será sua aceitação se não a vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Olha o que o texto está dizendo. Nós somos a oliveira braba que fomos enxertados nessa oliveira. E sabe o que a gente faz? A Bíblia está dizendo aqui para a gente não falar mal ou não odiar, talvez, né? Não sei qual a versão que a gente pode falar aqui.
mas para a gente não se gloriar também, porque a gente foi enxertado. A gente deveria amar o povo de Israel e ter compaixão e orar por eles. E dizer, olha, nós amamos o povo de Israel e queremos que os seus olhos também sejam abertos, assim como foi o nosso. Então, esse é um texto que se alguém, um cristão, diz que odeia o povo de Israel, é esse texto que ele precisa ler. Meu amigo, você está odiando aqueles que te deram a oportunidade de você receber a graça de Deus. É impossível isso. Aí ele continua o texto dizendo, então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade e você permanece pela fé. Então, por que eles foram cortados? Incredulidade. E a gente permanece só por causa de uma coisa: fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois, agora olha esse texto, gente. Olha bem esse texto do versículo 21. Pois, se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. A gente se achando, fomos enxertados, estamos pela graça, vamos fazer isso aqui, estamos bonitos na fita, Deus tirou o povo dele, colocou nós. Se ele não poupou o povo dele, você acha que ele vai poupar a gente? Fica ligado. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Ô Jesus! E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados por Deus, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Então aqui ele abre a oportunidade de novo do povo de Israel encontrar também salvação. Porque se você foi, ele também pode pela graça. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural, meu Deus, de uma maneira antinatural nós fomos enxertados. Antinatural. Foi enxertado numa oliveira cultivada. Quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira? Olha o que ele está dizendo. Deus está dizendo, eu tenho interesse em colocar de novo o meu povo, que é natural, desse lugar e salvar eles. Eu quero fazer isso. Ok? Vamos até o 32, pode ser? Irmãos, não quero que ignore este ministério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. Agora, para a gente chegar até aqui, a gente precisou do endurecimento de Israel. Para que chegue para Israel, o que a gente precisa? Até que chegue à plenitude dos gentios. É nosso papel agora. Fazer a plenitude dos gentios acontecer, para que aí o povo de Israel abra os olhos de novo. E assim, todo Israel será salvo. Aleluia. Como está escrito, virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó em piedade. E esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis, assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles. Assim também agora eles se tornaram desobedientes a fim de que também recebam agora misericórdia, graça à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus sujeitou todos à desobediência para exercer misericórdia para com todos. Uau, esse texto daqui, a gente pode encerrar a aula e dizer assim, acabou, vamos embora. Entendi por que eu estou aqui. Alguém consegue odiar Israel depois disso? É impossível odiar o povo de Israel depois disso aqui. Então, quando
a gente vê isso acontecer, você percebe que as promessas para o povo de Israel, elas não vão deixar de acontecer. Tem promessas que você lê na Bíblia, gente, que não é para nós. Ponto e acabou. Não é. É para esse povo aqui, ó, o povo de Israel. Então, aquilo que estava descrito em Gênesis 12, a respeito da promessa de Abraão, a respeito das descendências e da terra prometida que ele iria ter e levar o seu povo para esse lugar, elas não aconteceram ainda. As promessas de Gênesis 12 não aconteceram ainda, elas vão acontecer. Abraão terá descendentes que tornariam uma nação justa. Sim, a promessa de Gênesis 12 ainda não aconteceu. Esses descendentes herdariam a terra permanentemente. Abraão não viu a promessa. Não é isso que a Bíblia diz? Abraão não viu a promessa. E nenhum do povo de Israel ainda viu a promessa. Porque a terra ainda não chegou. Porque a terra é uma promessa vindoura, lá no final, com a vinda de Jesus. É essa promessa que vai acontecer. É aquela que a gente leu em Zacarias 9 agora. Que vai vir o rei deles e vai ganhar e vai vencer todas as batalhas e eles vão chegar nesse lugar. É nesse lugar ainda. Então, essas promessas não aconteceram. Então, nesse processo, as nações receberiam as bênçãos e salvação. É lá no final, no milênio, que essas coisas vão acontecer. Então, o resumo do que vai acontecer na última semana, que é a 7ª semana. A última semana, 7 anos. Abertura dos selos e trombetas. O anticristo se manifesta, a aliança com o anticristo acontece. A plenitude dos gentios, que é isso aqui, a nossa parte, que é a igreja orando e passando pela tribulação. Então, meu irmão, se você está vivendo num tempo da volta de Jesus, você precisa ser uma igreja fortalecida e que conhece a verdade, que não vai desistir disso daqui, ó. Porque o povo de Israel fez o que fez para a gente estar aqui. E cabe a nós agora, a plenitude dos gentios a igreja orando e passando pela tribulação. Para quê? Para que haja salvação em Israel. Eles já fizeram a parte deles. Agora a gente precisa fazer. A profecia vai acontecer também para nós. Aí depois sim, o arrebatamento ao tocar da 7ª trombeta e o arrebatamento da igreja e vinda literal de Jesus. Isso daqui é meio simultâneo, tá? Mas só para saber que são esses 7 pontos aqui que vão estar acontecendo. O que é, então, a plenitude dos gentios? Efésios 4, versículo 11, ele fala sobre os tipos de ministério. Pastor, mestre, evangelista, profeta e, meu Deus, apóstolo. Ok? Então, os 5 ministérios. Os 5 ministérios, a plenitude dos gentios, Jesus deixou esses dons para que a gente exercesse sacerdócio com capacidade para que a gente possa liderar e fazer outras pessoas exercer também o ministério e o sacerdócio. A capacitação dos dons e dos ministérios é o que faz a gente ser uma igreja, entrar na plenitude. Ok? Então, o sacerdócio é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A produção de edificação da igreja. Essa é a plenitude dos gentios. Até chegar em Mateus 24, 14, que é o testemunho do martírio, que é estarmos dispostos a morrer por Cristo. E esse seria o final, né, da plenitude dos gentios. E aí a gente entra, então, na salvação de Israel. Zacarias 12, versículo 10 diz: Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Está falando exatamente de Jesus aqui. Sobre o tempo, então, da vinda de Jesus e o que a Bíblia nos aponta
de forma profética. Eu acho que não vai dar para a gente falar sobre o milênio, mas essa parte aqui dá para a gente começar, ok? A gente não consegue dar uma data a respeito da volta de Jesus, e quem fizer isso algum dia, desconfie completamente e saia correndo de quem está falando isso, ok? É impossível darmos uma data a respeito da volta de Jesus. Porém, a Bíblia diz que a gente conheceria os tempos e veria os sinais. Então, a respeito do tempo da volta de Jesus, a gente tem alguns textos bíblicos que apontam de forma profética alguns sermões para que a gente entenda, discernindo nas Escrituras, o tempo da volta de Jesus. Então, ele sinaliza várias coisas. Quando a gente lê a parábola do bom samaritano, em Lucas capítulo 10, é aquela passagem onde tem um homem caído meio morto, e aí tem o bom samaritano, e depois tem um cara que está passando por lá, e tem os sacerdotes, né? E depois aparece o bom samaritano, que ajuda aquele homem que está caído ali no chão. Essa, para nós, ela é uma parábola profética que aponta, sim, para um tempo da volta de Jesus, que é a representação aonde, se a gente for pegar certinho, quando aquele homem que seria um homem de Deus, né, que seria o sacerdote ali, ele está descendo de Jerusalém, ele está indo para Jericó, e isso mostra para nós um declínio de alguém que está num lugar onde seria o lugar sagrado, e Jericó seria um lugar de maldição. Então, quando ele sai de Jerusalém e ele vai para Jericó, o que a Bíblia está apontando para nós é que esse homem está em declínio e está caindo no pecado de novo. Então, quando ele passa por aquele homem meio morto, ele passa de longe e ele diz, isso não tem nada a ver comigo. Agora, quando o bom samaritano ele sai de Jericó e ele está indo para Jerusalém, a gente percebe que ele está saindo do pecado e indo para um lugar de bênção. E ele para e acolhe aquela pessoa que está ali quase meio morta. Então, é isso que Jesus está dizendo, porque quando a gente pega essa parábola, você percebe que aqui é uma representação escatológica. Porque aquela pessoa recolhe aquele cidadão dali do chão, ele cuida dele e ele entrega para um lugar, vamos falar aqui, um hospital ali daquele tempo, e entrega e ele coloca azeite, vinho, e ele paga 2 denários. E 2 denários faz uma representação a cada denário equivalente a 1000 anos. E aí ele entrega 2 denários e ele diz assim, olha, o que faltar, eu pago na volta. Se você for estudar um pouquinho sobre dispensação, a respeito dos tempos, você vai ver que há um cronograma desde a criação até agora. Você vai ver que há alguns, se não me engano, de Adão até Jesus, seriam 4.000 anos, basicamente. De Jesus até agora seriam 2.000. E depois da volta de Jesus, basicamente, esse é o cálculo, seriam mais 1.000 anos que seriam para completar os 7.000, que é uma teoria a respeito da dispensação, que fecharia 7.000 anos, né? Essa representação. Então, quando o homem entrega esses 2 denários, ele está fazendo uma representação de que ele está deixando ali 1.000 anos para cada denário que ele está dando. E ele diz, olha, na volta eu pago o resto. E essa é uma representação escatológica para a gente quando a gente entende a respeito disso. Uma outra representação que a gente vê biblicamente é quando a figueira floresce. Lembra que a gente falou sobre a figueira ser cortada? E ela foi seca? Aqui Jesus está fazendo uma outra representação a respeito disso. A figueira, ela é Israel. E aí ela seca. Depois de 70 anos depois de Cristo, Israel é extinguido do mapa. Não existia Israel. Para algumas pessoas mais velhas, né? Por exemplo, quando a gente vai falar sobre os avivamentos e tal, de 1700 e alguma coisa, não existia no mapa para eles Israel. Não existia na história, para algumas pessoas mais velhas, Israel. Nós já nascemos num tempo onde Israel já existia. Mas para algumas pessoas Israel não existia.
Então, quando Israel ele é extinguido do mapa em 70 anos depois de Cristo, ele para de existir, é a representação profética daquilo que Jesus disse que essa figueira secaria e deixaria de existir. E ali aconteceu essa profecia. Então, Mateus 24, ele diz: aprendam a lição da figueira, quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas, saibam que ele está próximo às portas, e lhes asseguro que não passará esta geração até que essas coisas aconteçam. Vamos lá. Quando foi que Israel voltou a ser uma nação de novo? Dia 14 de maio de 1948. Alguns já eram nascidos, outros não, né? Eu estava bem longe ainda de ser nascido aqui, né? Mas assim, Israel voltou a ser uma nação em 1948. Quando a Bíblia fala sobre o tempo de uma geração, que é o texto que a gente acabou de ler, ele fala, não passará dessa geração. A Bíblia tem alguns textos aqui que apontam, e eu deixei aqui alguns, que falam a respeito, deixa eu ver se é esse texto aqui. Aqui, ó, 70 anos acontecerá, deixa eu ver esse aqui. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são os anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós vamos. Então, a Bíblia considera, lá atrás, depois você lê lá na Bíblia, que os homens viviam 900 anos, 600 anos. Depois do pecado, né, do negócio aumentar, Jesus disse, agora vocês vão viver 120. Depois de Noé, ele diz, agora vai viver 70, e o que passar disso é canseira, né? O meu pai está quase na canseira. Não, estou brincando, dá para passar bem, gente, dá para passar bem. Mas o que a Bíblia está sinalizando é que uma geração, ela conta basicamente 70 anos. Então, quando você começa a olhar agora aquele texto que a gente acabou de ler, mais isso e mais isso, você começa a perceber que há um sinal de que algo está acontecendo de novo. Se as profecias aconteceram no passado, as profecias agora também vão acontecer. Isso não quer dizer que voltaria dia 14 de maio de 1948 mais 70, daria o quê? 2018, se não me engano? Alguém faz as contas aí? Mais 70. 2018? Isso. Então, Jesus não voltou em 2018. Porque aquele texto que a gente acabou de ler, dizendo a respeito do bom samaritano, em que ele foi, na volta eu pago o que faltar, é porque está dizendo que é basicamente dentro desse tempo. Gente, nós não estamos dizendo com isso que Jesus vai voltar e a gente está dando uma data e dizer, olha, é agora, a gente vai passar, nós vamos ver a volta de Jesus. Eu quero. E eu acredito de verdade que Jesus volta nessa geração, né? De todo o meu coração. Mas eu não posso dizer com certeza. Mas o que a Bíblia nos aponta é que tem muitos sinais acontecendo para que isso aconteça. Então, lá voltando para a primeira aula, quem vai ser pego de surpresa com a volta de Jesus? Os que não estão atentos às Escrituras. Os que estão atentos estão percebendo. Pode não saber o dia. Então, quando que a gente vai saber que Jesus vai voltar? Cara, eu sempre brinco. Apareceu o anticristo, conta 7 anos. Jesus vai voltar. Simples assim, gente. O cara apareceu, fez um acordo de paz. Aí, esses dias, a gente falou, né, na semana passada, especificamente sobre a aula do acordo de paz, o Trump tentando fazer um acordo de paz, e você vê que não valeu de nada, e não tem nada a ver, o Trump não é o anticristo, o Trump não tem nada para ser o anticristo, não faz parte do perfil do anticristo, o Trump. Então, esqueçam, ele pode ter feito uma coisa que o anticristo vai fazer com excelência, que é um acordo de paz com Israel e com a região. Ele pode ter tentado fazer uma coisa que o anticristo vai fazer, mas ele não é. E até para provar, acho que para os outros que não é, o acordo de paz durou menos de 24 horas.
né? Então, quebrou todo o conceito. Então, em 1948, a promessa e a profecia de que o retorno de Israel e que voltaria a ser uma nação acontece, né? Está aqui o texto. Seus filhos apressem-se em voltar, e aqueles que o despojaram afastam-se de você. Não tenham medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente ajuntarei você. Eu acho que o povo de Israel é o povo mais espalhado e que foi espalhado pelo mundo. E foi destruído pelo mundo. Quando você vê, mesmo lá na Alemanha, o nazismo aconteceu, dizimou basicamente milhões de judeus. E eles não acabaram. Ninguém vai conseguir destruir o povo de Israel, porque ele é o povo de Deus e precisa cumprir a promessa. Podem tentar. Por que você acha que há tanto esse antissemitismo? Obrigado, gente. Porque o espírito do falso profeta, o espírito do anticristo opera. E ele sabe que uma das coisas que não pode acontecer é o povo de Israel prevalecer. Então, o que nós vamos fazer? Se eu fosse um general de guerra, eu falo assim, esse exército aqui não pode existir, os outros podem. O que eu vou fazer? Vou tentar destruir os outros? Não, eu vou tentar destruir eles, mas eu vou tentar pegar o máximo de gente junto comigo para fazer. Vamos destruir eles? E é exatamente isso que o espírito do anticristo faz. Ele tenta juntar o máximo de pessoas, de nações, para ir contra um povo. Só que esse daqui pode ser pequeno, mas nunca vai ser destruído, né? Não vai acontecer isso. Ok? Então, basicamente, é isso que fala a respeito sobre a vinda de Jesus, sobre as 70 semanas de Daniel e sobre as profecias de Pico. Eu quero encerrar aqui e aí depois a gente, na próxima aula, que vai ser daqui 3 semanas, a gente volta então para falar a respeito do milênio, porque senão a gente vai se estender pelo menos aqui mais uns 25 minutos. Então é melhor a gente continuar na próxima, ok? Eu quero deixar aberto então aqui, para caso alguém tenha alguma dúvida e queira falar também, queira compartilhar algo, a gente tem uns minutinhos ainda.